Nosso grupo teve a ideia de fazer uma fechadura eletrônica de baixo custo. Os integrantes são Ariane Ribeiro Santos, Eduardo Rodrigues dos Santos, Mariana Ribeiro dos Santos e Verônica dos Santos Anjos. O projeto é intitulado Controle de Acesso nos Laboratórios da Coordenadoria de Redes de Computadores. Um dos desafios enfrentados na COIRC é o acesso aos laboratórios, especialmente quando os alunos precisam utilizá-los para estudos, trabalhos ou projetos. Muitas das vezes, a disponibilidade das chaves depende da presença dos professores no campus, o que pode dificultar o acesso fora do horário de aula ou em algum momento de emergência. O objetivo do projeto. O projeto busca desenvolver um sistema de controle e acesso eletrônico para os laboratórios da COIF, permitindo que os alunos entrem utilizando um ID com senha. Além disso, o sistema registrará os acessos em um banco de dados, garantindo que os professores possam monitorar quem utilizou o espaço. Justificativa do projeto. A implementação de um sistema de tranca eletrônico contribuirá para a otimização dos usos dos laboratórios, proporcionando mais autonomia aos alunos e reduzindo a dependência de professores para liberar o acesso. Além disso, o registro das entradas aumentará a segurança e o uso dos laboratórios, evitando possíveis problemas relacionados ao uso indevido do espaço, pois permitirá a identificação de quem entrou e saiu. A tecnologia e recursos necessários. Inicialmente, devido a limitações do Tinkercad, não será utilizado um sistema de cartão RFID, banco de dados ou módulo Wi-Fi, que permitiram a identificação de quem acessou o laboratório. Diante dessas restrições, o grupo optou por um sistema mais simples, baseado em um par de 5 senhas associadas às matrículas matriz, que qualquer usuário pode inserir para obter acesso. Como se trata de um projeto inicial, não há um mecanismo para identificar cada aluno individualmente. No entanto, caso a senha e a matrícula digital estejam incorretas, um buzzer emitirá um som alto para indicar que a tentativa mal sucedida ao tentar entrar no laboratório. O sistema com um Arduino, com um microservo ou uma protoboard, jumpers, um teclado 4x4, 4x4 e um buzzer piezo, o usuário insere a senha no teclado e cada número digitado é exibido no LCD. O código verifica se a senha e a matrícula correspondem a alguma das senhas e a matrícula define permitindo o acesso, caso esteja correta. Se a senha for válida, verdadeira, um servomotor gira para 90 graus, destravando o sistema e abrindo a sala do laboratório. Caso contrário, o servo permaneça na posição 0, trancado, e o buzzer é acionado para alertar sobre a falha da tentativa de acesso. Materiais para inicial do Tinkercad são Arduino, microserver, protoboard, jumpers, teclado 4x4, LCD, piezo e resistor. Parte física da fechadura. Na figura 2 é apresentada a parte física da fechadura eletrônica. O sistema de controle de acesso utiliza componentes conectados ao Arduino para garantir seu funcionamento corretamente. Bom, aqui na parte do sistema tem o teclado matricial, que é composto por 16 teclas e que é conectado a 8 pinos do Arduino. Isso vai permitir que o usuário insira tanto a matrícula quanto a senha. Também tem o servomotor, que está conectado ao pino 11 do Arduino, que é ele que é responsável pelo controle da fechadura, abrindo quando o acesso é autorizado ou mantendo ela fechada quando o acesso é denegado. Também tem um display LCD que vai exibir as mensagens para o usuário, como, por exemplo, digita a matrícula ou acesso liberado. E ele vai estar conectado ao Arduino por 2 pinos, o A4 e o A5. Por fim, também tem o buzzer, que vai estar ligado ao pino 10 do Arduino e que vai emitir um som de alerta quando o acesso é negado. Então, quando a pessoa for lá digitar uma sequência que for incorreta, ele vai apitar. Na tabela 1 são especificadas as conexões dos componentes utilizados no sistema. Então, seus componentes e suas respectivas portas. O código controla o acesso por meio de um teclado, um servomotor, um LCD e um buzzer. O usuário insere a matrícula e senha. Se forem válidas,
o servomotor libera o acesso. Caso contrário, o buzzer vai emitir um som e o acesso vai ser negado. Bom, inicialmente nós adicionamos 3 bibliotecas. A primeira ela vai permitir capturar os números digitados no teclado. A segunda ela vai permitir controlar a posição do servomotor. E a terceira ela vai permitir a exibição de mensagens no LCD. Logo em seguida, nós definimos que o buzzer ele vai estar associado ao pino 10 da porta digital. Depois, nós criamos um objeto servomotor para manipular o servo. E depois, nós criamos um objeto para manipular o LCD. Na configuração do teclado, primeiro definimos duas constantes que vão representar o número de linhas e de colunas do teclado. Depois, nós fizemos o mapeamento das caracteres do teclado, ou seja, definimos a posição física das teclas no teclado. Cada tecla ela tem uma caractere correspondente que será retornado quando pressionado. Então, na definição dos pinos do Arduino, criamos duas listas. Em seguida, especificamos os pinos digitais do Arduino, que serão conectados às linhas e às colunas do teclado. Utilizamos a biblioteca Keypad para gerenciar a leitura das teclas. Essa linha ela vai configurar o teclado para que o Arduino consiga detectar quais teclas foram pressionadas. Bom, para a definição dos usuários cadastrados, criamos uma estrutura, struct, para armazenar os usuários. Depois, cadastramos 5 usuários com matrículas e senhas fixas. Cada usuário ele tem uma matrícula e uma senha. Então, o código ele vai comparar esses valores digitados com esses dados para validar o acesso. Criamos variáveis para armazenar a matrícula e a senha digitadas. Bom, as variáveis entrada matrícula e entrada senha, ela vai guardar os números digitados. A variável posição, ela vai controlar quantas caracteres já foram digitadas. E a variável digitando matrícula, ela vai indicar se o usuário está digitando a matrícula ou a senha. Bom, na configuração inicial, que é o setup, como o setup só liga uma vez, nós configuramos que o servomotor vai estar associado ao pino 11, configuramos o buzzer como saída, iniciamos o LCD com 16 colunas e 2 linhas, chamamos o define travado para travar a fechadura no início e exibimos no LCD digite a matrícula. Vai ser lido a tecla do teclado. Se aparecer asterístico ou hashtag, os dados eles são apagados, pois irão entrar na função resetar a entrada. O usuário ele vai digitar 4 números para a matrícula, que são exibidos no LCD. Após os 4 números, o sistema ele muda para a entrada da senha. O usuário ele digita a senha, que também é exibida no LCD. Se a matrícula e a senha forem corretas, o sistema ele vai destravar o servomotor, pois o definir travado vai ser mudado para falso. Ele também irá verificar na função validar acesso para ver se a senha ela é igual à definida no struct. Se a senha ou a matrícula estiver errada, um aviso de acesso negado aparece e o buzzer toca, pois entrará na função acesso negado. No final, os dados digitados são apagados para novo login. Na função validação do acesso, vai ter um for que vai percorrer a lista com os 5 usuários cadastrados no array usuários. Em cada interação, o programa ele vai comparar a matrícula e a senha digitadas com os dados armazenados. Então, ele vai comparar. E caso não haja uma correspondência, seja inválido,
a função ela vai retornar falsa, indicando que o acesso ele vai ser negado. Na função definir travado, ele vai configurar para girar o servo motor. Então, ele vai verificar no if. Se travado for igual ao verdadeiro, ele não vai mudar a posição e vai aparecer no LCD fechado. Se entrar no else, ele vai girar numa posição de 90 graus e vai aparecer no LCD acesso liberado por 3 segundos. Caso o acesso ele seja negado, ele vai entrar na função negar acesso. Então, o buzzer ele vai ser ligado por 1 segundo, depois ele vai ser desligado e vai aparecer no LCD acesso negado. E depois ele vai reiniciar o sistema para o usuário colocar uma nova senha. E por último, a última função, que é resetar a entrada. Os dados eles vão ser apagados e vai reiniciar o processo.